Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo divulgação científica, educação científica, a influência de uma coisa com a outra, com a presença aqui da Fátima Brito, da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, o Henrique Lins Barros, físico do CBPF, o Rui Cerqueira, biólogo da UFRJ, e o Nelson Maculan, lá da COP UFRJ. E o Nelson Maculan foi, durante já um bom tempo, diretor, ou secretário, melhor dizendo, nacional da graduação, lá no MEC, e também secretário de Educação. Então, com a experiência na formação universitária e na formação do ensino médio. Maculan, o quadro nosso é de aumento de cientistas, aumento de procura, a nossa educação está crescendo na formação ou a gente está, ao contrário, decaindo? Qual é a sua visão do nosso processo? Eu tentarei responder mais a parte de formação de pessoas para a pesquisa, para a ciência, né? Porque a educação toda no país nós temos altos e baixos, né? Vamos falar um pouco das coisas que andaram bem, que foi a pós-graduação no país, tá certo? Sobretudo, né, financiada pelo CNPq, pela CAPES, que é órgão do Ministério da Educação, o CNPq é órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, e também as fundações de amparo à pesquisa, que tem vários, alguns estados têm, né, onde são financiadas bolsas de estudos, tá certo? E também projetos de pesquisa, assim por diante, em várias áreas da comunidade, né? E isto fez hoje em dia, no Brasil, né, nos dias de hoje, né, temos formando mais de 10 mil doutores por ano no país, talvez quase 11 mil, né, e associados a mais de 1.100 programas de doutoramento no país. Quer dizer, uns ainda fazem poucos doutores, outros fazem muito mais, porque depende da sua experiência, do tempo de criação desses programas de doutorado, tá certo? Hoje com uma avaliação bem feita dentro do Brasil, sobretudo feita pela CAPES, altos e baixos, mas enfim, toda avaliação tem prós e contras, tá certo, né? E isso faz com que também que as teses dos nossos doutorados são comparáveis com as teses fora do país, tá certo? As teses são publicadas, dão livros, dão artigos, tá certo? Muitos até de divulgação, né? E isso estamos formando também para a gente acadêmica, para a área de pesquisa, também para a área de outras áreas que não queiram ser acadêmicos, tá certo? Eu acho que não é só formar um doutor, uma doutora para as universidades, ainda necessitamos, mas acho que o próprio indivíduo tem direito de trabalhar em outros setores de atividade que não sejam apenas acadêmica e de pesquisa. Então, é um trabalho grande. O Brasil, são poucos países do mundo que tiveram um desenvolvimento tão grande na área assim, de pós-graduação. Tá? No entanto, nós temos grandes problemas na área do ensino básico no país, que isso acho que é uma discussão mais longa, não é aqui hoje esse espaço. O espaço aqui é falar sobre mais ciência e como que essa ciência também chegue, tá certo, na educação básica. Quer dizer, formação de doutores no país, acredito que está bem, né? Está crescendo cada ano, tem um aumento de 8 a 10% por ano, é grande ainda, claro que o aumento vai se estabilizar, né? Há recursos, aumento de recursos nesse setor no país, há vários projetos aí de organização, há também a setorização, para não ficar muito na região sudeste e sul, né? As políticas brasileiras têm levado também mais recursos para o norte, sobretudo para o norte, que é uma região muito grande, com pouca gente, que é importante, como trabalhar o norte todo, que é a grande nossa reserva da Amazônia, tá certo? Né? Então, houve um trabalho nesse sentido, houve também deslocamento de gente do sul para outros lugares do país, quer dizer, isso é interessante. Nos próprios concursos abertos hoje nas universidades federais do país, que reúnem... E até um crescimento também de universidades. Claro. Né? Nós começamos a... Mas você falou aí, não falar no ciclo básico. Grande questão que pega de pequenino que se torce pepino, como se diz, é falta de laboratórios. No ensino médio, Rui, essa formação, você sente que esses novos estudantes que vão se dedicar ao ensino médio, porque, por exemplo, uma pesquisa aqui recente mostrou que no ano, eu vou até colar aqui, que no ano de 2009, só no estado do Rio de Janeiro, 4.543 professores abandonaram. É bem verdade que quase 3 mil por aposentadoria, mas que há muita evasão, baixos salários, condições. Como é que você analisa as questões do ensino, hein? O ensino médio, que é o que forma também, né, a nossa futura geração? Eu acho que isso é um dos problemas mais críticos, na verdade, do país, né? Os matemáticos dizem que tem um apagão matemático, tem uma expressão que é a falta de professores de matemática. A matemática hoje é a coisa mais básica que tem em todos os campos do conhecimento, em qualquer coisa que você possa imaginar, você precisa de matemática, de matemáticos.
e de pessoas que saibam matemática. E isso é um troço fundamental. E a falta, efetivamente, o número de pessoas que procuram fazer curso de matemáticas é pequeno, não é suficiente, não atrai. Por quê? Porque nem todo mundo que vai fazer matemática vai ser matemático. A maior parte vai ser professor de matemática. E isto não é algo que esteja atraindo particularmente as pessoas que se acham mais inteligentes, etc. Quer dizer, há uma depreciação da licenciatura. Não por parte nossa. Nós fazemos um esforço muito grande na universidade de valorizar a licenciatura, mas a verdade é que o sujeito se forma e vai ganhar muito pouco. Né? Quer dizer, há uma inversão de valores completa em que os professores são maltratados, literalmente maltratados, pelos alunos, pelos bandidos, pelos governantes, por todo mundo. Tem muita gente que sai do ensino médio porque está lá no interior, num subúrbio meio violento, jeito. Eu vejo isso em escolas, digamos, chamadas da elite, né, da burguesia, lá, de gente rica, que acha que porque está pagando pode maltratar o professor, pode dizer o que tem quiser. particulares. Claro, eu já vi coisas do Arco da Velha que acontecem. Coisas que não existiam. Por exemplo, quando nós estudamos, os professores, quando nós entrávamos em sala, quando nós estávamos no secundário, os alunos ficavam em pé. Isso não é nada demais, não. É um sinal de respeito. Assim, bom dia. É um cumprimento que você faz, estabelecendo uma hierarquia de saber, né, e um ritual que é muito importante. Isso tudo foi abandonado. Entende? O sujeito acha que pode entrar na aula a hora que quiser, isso acontece na universidade, isso acontece em tudo. Antigamente na universidade acontecia, mas começa a acontecer E isto cai o rendimento do ensino e o sujeito se sente desprestigiado. E aí vai embora. Este é o problema, é um problema muito sério do país. O problema de educação básica, média e tal, é um problema de educação muito mais amplo também. Note que numa sociedade em que o dinheiro é tudo, se você paga os piores salários para os professores, você está dizendo que eles não têm importância. É muito claro. Agora, além disso, tem a questão de laboratório. Aí eu vou na Fátima no seguinte, os centros e museus de ciência, em sua maior parte, são estudantes que frequentam, não é isso? E como é que é essa relação? Porque na escola deveria ter um laboratório, por exemplo, professores de química reclamam isso, difícil. Como mostrar a experiência? Vocês tentam suprir isso. Como é a relação? Melhora? Aquele estudante que frequenta o centro de ciência tende a melhorar, tende a cobrar da escola? Qual é a avaliação que vocês fazem da importância desse trabalho? Na verdade, sim, o papel do museu não é suprir, né, uma falta que tem na escola. Lógico que ele está ali contribuindo para a formação, né, daquele aluno, daquele professor. O que a gente tem visto, né, que no Brasil inteiro a gente tem necessidades muito diferenciadas na relação entre os alunos e a sua escola e entre os alunos e esses espaços que a gente chama de museus e centros de ciência. Então, isso é muito diferenciado no país inteiro. Cada um, na verdade, tem as suas, né, necessidades e acaba trabalhando dentro daquilo que está como expectativa daquele público que está vindo. Agora, eu acho que quando o Henrique falou sobre a questão da ciência, né, quer dizer, o que é o fazer ciência, e quando a gente pensa nos museus, entendeu? Quer dizer, a gente tem que pensar o seguinte, o que é mais importante dentro de um museu? É a gente poder estar provocando o público a que ele pense, a que ele olhe, a que ele tenha uma curiosidade diferente do mundo que o cerca, ou simplesmente está possibilitando ele a experimentar, através de equipamentos, né, algumas das experiências que o cientista vive. A gente está aqui falando, né, sobre 60% hoje das visitas dos museus de centros de ciência no país é de escola. São de alunos de ensino fundamental e médio. Isso é uma média. Em algumas regiões do país, esse número aumenta. Significa que a gente tem uma interferência, de alguma forma, na vida daqueles alunos. E você acha, pelo retorno que você costuma receber,
que muitos alunos, ao visitar essas experiências práticas, se animam a seguir a carreira científica, passam a gostar mais da ciência? Sim, a provocação ela é mais interessante do que simplesmente ter, né, o professor ali falando, e ele, quando ele vê alguma coisa acontecendo, ou que ele pode participar, interagir, experimentar, isso é um estímulo para ele. Mas ele não precisa ir no museu e no centro de ciência para fazer isso, que eu acho que dentro da sala de aula isso é possível ser feito. Então, nós temos algumas dentro dos meninos que já frequentaram a Casa da Ciência, a gente sabe que alguns deles hoje estão na universidade, porque em algum momento aquela experiência que ele vivenciou, ou na exposição, ou na palestra, de alguma forma trouxe elementos para ele que ele escolhesse uma carreira. Tá, Maculam, por favor. Hoje, nas escolas, sejam públicas ou privadas do Estado de Janeiro, pouquíssimas têm laboratório. Usam muita simulação em computação. Né? A melhor educação hoje existente, parece que é finlandesa, é que menos usa computador no mundo, tá certo? Quer dizer, nós passamos a mostrar, simular o crescimento de uma planta, não estou dizendo que é conta, mas raramente a criança vai lá, planta alguma coisa e vê a simulação. Né? Quer dizer, a ideia do contato físico, né? Perdeu muito pela via simulação, quer dizer, põe no computador, não sei se tu leu, acho que... Então, havia vários kits que foram importados aqui no Brasil, com física, química, biologia, todos fechados, nunca foram abertos. Verdade. Né? E a ideia de colocar computador, por exemplo, só um laboratório de computador livre, não, tem que ter o computador ali na escola, tem que ser dirigido para o professor, né? Não é para ficar usando para brincar o computador, né? É para dar apoio a um curso de biologia, de química, de história, de física, né? Eu assisti, por exemplo, um liceu francês, outro na Itália, o uso de computador em problemas de história. Não é? Interessante como usar o material os jornais da época, cada um comentava, muito bem feito, quer dizer, só havia computador livre na biblioteca, e assim mesmo poucos, não havia assim um laboratório para o pessoal brincar com a computação. Quer dizer, eu acho que aí tem que mostrar um pouco, quer dizer, o computador não vai resolver o problema, ajuda. Né? Bem, aproveitando essa questão do computador, hoje em dia tem uma discussão enorme, o Henrique nem falou, você que falou, né, criticamente, que nem conhece bem o computador. Eu vou voltar com o Henrique depois do intervalo, até porque nós estamos no meio dessa discussão de um computador para cada aluno, computador na sala de aula como uma grande solução para o ensino. É essa discussão que a gente vai ter logo depois do intervalo.